Olá, meus amores. Nessa aula de matemática, a gente vai falar um pouquinho, sobre a continuação do conteúdo do nosso livro, Nas últimas aulas nós falamos sobre área de figuras planas. Eu trabalhei com vocês um pouquinho sobre o volume, E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de temperatura e nós também vamos falar sobre as unidades de medidas de informação, O nome já diz, quando a gente fala de medida de temperatura, significa que a gente vai fazer a medição da temperatura dos corpos. Quando a gente vai fazer medidas de temperatura, nós vamos utilizar o instrumento que é o quê? Termômetro, Nós temos como unidade fundamental mais utilizada no mundo todo, a medida que é chamada graus Celsius, tá? Então, o grau Celsius ele tem como símbolo essa bolinha que significa grau e o C que significa Celsius, tá? Essa escala de medida de temperatura, ela é baseada normalmente das temperaturas de fusão e ebulição da água, Ou seja, o seu ponto zero é a temperatura que a água congela, E 100 graus é quando que a água ferve. Então, vai ter como medição a referência da mudança de estado físico da água. Quando a água ela vai ferver e quando a água vai congelar. Além dessa escala que é chamada de Celsius, escala Celsius, nós temos outras escalas também, que é o Fahrenheit e nós temos também o Kelvin, tá? Mas a medida mais utilizada é a escala Celsius, tá? Vamos fazer a leitura do texto do livro de vocês a partir da página de número 124. Lá na página de número 124, medida de temperatura está assim, ó. Você já ouviu falar na cidade de Serra Catarinense? Lê informação. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. O termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo ou também do ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, desenvolvida pelo sueco Anders Celsius em 1742 para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado pelo símbolo grau, e do C, que é Celsius, Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, dizemos que ela está negativa. Então, vai ter uma escala de números menores que 0, que é chamado de negativo, -1, -2, -3, e tem a escala positiva, que é maior do que 0. Outras cidades no Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus Celsius. As variações de temperatura podem causar complicações na nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Continuação lá na página 125. Na página 125 nós temos algumas atividades, Então, quando a gente fala de medida de temperatura, aqui no Brasil a unidade de medida utilizada vai ser o grau Celsius, que foi utilizado pelo sueco Anders Celsius na data de 1742, ok? Então, baseado sobre isso, nós vamos responder as atividades no livro didático de vocês na página de número 125, tá? Então, vamos lá. Atividades na página 125. A temperatura ideal do nosso corpo gira em torno de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Essa é a temperatura que o nosso corpo deve estar. Acima de 37 graus, uma pessoa está com febre.
né? Veja o papai de Henrique medindo sua temperatura. Lá no termômetro, vocês vão ver que no termômetro está a seguinte medida, né? No termômetro, que é o instrumento utilizado para medir temperatura, está 38 graus Celsius, né? Então vamos lá. Como está a temperatura de Henrique? Nós vemos que de 36 a 37 é a temperatura normal, acima de 37 graus é estado de febre. Então, ó, vamos lá, junto comigo. Página 125, questão de número 1, letra A. A temperatura do papai de Henrique, o papai de Henrique mediu, está o quê? Na temperatura certa? Está na temperatura acima do normal, ou seja, ele está com febre ou não? Está, ó, acima, tá? Está acima do normal, tá? Por que está em cima do normal? Porque ele está com 38 graus Celsius. Ele está com o quê? Com febre, né? Converse com seu responsável e procure saber o que causa a febre. Nós vimos, né, em outras aulas que o nosso corpo ele funciona de forma harmônica, né? Nós temos vários sistemas que fazem o corpo funcionar. O que acontece? O nosso corpo, normalmente, quando ele apresenta febre, é quando nós temos alguma inflamação no corpo, tá? A febre, ela serve para alertar que algo não está bem no nosso corpo. Então, normalmente, a febre, ela indica, né? Ela pode indica inflamação no corpo, né? Em alguma parte do corpo, tá? Então, a febre dá para indicar que algo não está legal. É uma forma de defesa do nosso corpo. Vamos prosseguir? Questão de número 2 dessa mesma página. Na questão de número 2 está assim: observe os termômetros a seguir, né? Nós temos o termômetro A, B, C e D. Nós vamos ver que no primeiro termômetro A, você vai ver uma tirinha, né? E a tirinha parou no 29. Na letra B, a tirinha parou em 32. Na tirinha C, parou em aproximadamente 36. E na tirinha D, parou em 38, né? Letra A. Qual é o termômetro que está marcando a temperatura mais alta e qual é essa temperatura? Vamos lá, o termômetro A, B, C ou D? Nós vamos ver que vai ser o quê? O termômetro D. O termômetro D que está marcando o quê? Com 38 graus Celsius, né? Vamos lá, na letra B, vamos dar continuidade. Em qual termômetro podemos perceber o número decimal na temperatura que marca? E qual é essa temperatura? Vamos ver. O termômetro A, ele marca exatamente 29 graus. O termômetro B, exatamente 32. O termômetro C, ele está entre o 35 e o 36. Significa que ele é um meio termo. Então, ele não é um número inteiro. Ele tem um número inteiro justamente com um número decimal. Então, qual vai ser o termômetro? Vai ser o termômetro C. Então, letra B vai ser, ó, o termômetro C, né? Que marca, né? 36. Vamos marcar esse marca 36, né? 36 não, 35, né? Ele está entre 35 e se a gente for contar, ele está passando
seguir? Questão de número 3, tá assim, ó. Leia a notícia a seguir. O ano trouxe a maior descoberta já feita sobre o planeta Marte, que foi a de 2015. Cientistas da NASA constataram a presença da água líquida na superfície do planeta vermelho, a partir de fotos que mostraram pequenos veios formados de água corrente. Uma explicação para esse fenômeno é de que a água de Marte possui grande concentração de sal a escorrerem apenas no verão marciano, o que impossibilita o seu congelamento, já que grandes concentrações de sal alteram a capacidade de solidificação da água. Esse foi um grande passo para novos estudos relacionados à procura de vida em nosso planeta vizinho. Mas muitas águas vão rolar nesses estudos, né? Esse texto ele aborda o quê? Sobre a presença de água no nosso planeta. No nosso planeta não, no planeta Marte, né? Estudos que tentam comprovar a existência de água, né? Então, já tem a perspectiva que tem água nesse planeta, mas ainda muitos estudos devem ser feitos. Então, baseado nisso, pesquisa e escreva a temperatura que faz com que a água doce, em condições normais, primeiro, de que forma ela vai congelar e de que maneira ela vai evaporar, né? Nós vimos que a escala Celsius ela é baseada na fusão e no congelamento da água, né? Nós vimos que a água ela tem um ponto de congelamento de 0 graus e ela tem um ponto de fervura, que é onde ela vai começar a evaporar, de 100 graus o quê? Celsius. Então, na questão de número 3, né, o ponto de congelamento da água, né, o ponto de congelamento é 0 graus Celsius, já o ponto de evaporação vai ser 100 graus Celsius, né, que essa é a relação, né, onde é baseada a escala de temperatura que é utilizado aqui no nosso país, que é a escala Celsius, ok? Então, na medida de temperatura, nós vimos a página 124 e a página de número 125. Nós vamos dar continuidade na nossa aula, né? Onde nós vamos falar também um pouquinho sobre as unidades de medida de informação na página de número 125.